Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a FEComércio, na pessoa do querido amigo Marcelo, pelo convite para estar aqui falando um pouco para vocês. E agradecer também pela situação difícil que ele me deixou em falar depois do meu querido professor André Mendes Moreira. Acho que o professor André talvez não se recorde, mas foi meu professor na minha segunda graduação no UFMG. Mas vamos tentar falar um pouco aqui sobre as multas, penalidades e as sanções administrativas no Estado de Minas Gerais. Eu já vou antecipar que eu sou um pouco indisciplinado para seguir os slides que eu mesmo montei, mas vamos tentar falar um pouco da situação. Antes só de adentrar efetivamente ao tema, eu queria fazer um paralelo até com o que foi trazido aqui pelo professor André, a questão da prisão pelo não recolhimento do ICMS, e gera um impacto direto, um assunto em relação ao outro, porque muitas vezes a aplicação das multas torna difícil a regularização do pagamento do imposto no momento posterior, e aí se chega a uma representação fiscal para fins penais, uma situação que a cada dia vem se agravando. Eu lembro que, numa certa oportunidade, eu conversando com um colega representante do Ministério Público, ele até mencionou que, antes de integrar os quadros do Ministério Público, ele havia sido auditor fiscal da Receita Federal, função da qual ele havia declinado porque entendia que não era um bom cobrador. E agora, no Ministério Público, já atuava exatamente no setor que era vinculado às questões tributárias e, portanto, incumbido de efetuar a regularização desse recolhimento. Mas, entrando efetivamente no meu tema, e aqui nos atendo à situação do Estado de Minas Gerais, a legislação de Minas Gerais, através do regulamento, ela traz as espécies de sanções ali a serem aplicadas. E aí o nosso regulamento, no artigo 210, ele prevê lá a aplicação da multa de mora, multa de revalidação e multa isolada. Logo em seguida, no artigo 217, ela vem tipificando as hipóteses em que cada uma delas seria aplicada, e é uma situação que já torna mais gravosa ainda essa situação, quando nós falamos de multas aplicadas pelo Estado de Minas Gerais, não exclusivamente em relação a Minas Gerais, aqui fazendo um parênteses, por causa da presença do nosso secretário, mas acho que em relação a todos os estados, as multas, de fato, são tanto quanto pesadas e trazem aí um ônus muito grande ao contribuinte. E aqui eu acho que é importante nós verificarmos que, a despeito do que se presuma, nós estamos falando de aplicação de multa, em tese seria uma situação que se aplicaria exclusivamente àquele contribuinte que não quer cumprir a legislação, não quer cumprir a regra. Mas, diante de toda a complexidade e dificuldade de interpretação da norma tributária, é muito comum que o contribuinte, por erro, equívoco, uma má interpretação da norma, ele acabe deixando de recolher o imposto da forma devida e vindo a sofrer a aplicação dessa penalidade. Numa outra oportunidade, também estive presente num evento onde uma palestra de um auditor fiscal da Receita Federal mencionava que ele mesmo já havia se encontrado numa situação onde havia sido autuado por falta do recolhimento do imposto sobre a renda por não ter declarado alguns custos que havia ministrado naquele exercício. Então, nós vemos de tão complexa que é a nossa norma, que gera esse tipo de situação. A partir daí, então, nós vamos tentar analisar um pouco o montante das multas que podem ser aplicadas em Minas Gerais. De início, ali, o artigo 54, aqui já tratando da Lei 6763, ele traz algumas hipóteses de aplicação de multas, que elas vão estar ali no artigo 53 até o 56, e o artigo 54 ele prevê a aplicação de multas de até 15 mil FENGs, que hoje vão atingir o valor aí aproximado de R$ 55.674, o valor é preciso. O mesmo artigo 54, ele traz, no inciso 34, uma hipótese de aplicação da penalidade por deixar de entregar ou entregar um arquivo eletrônico em desacordo com a legislação. E, para essa situação, a multa é de 3 ou 5 mil FENGs, aproximadamente 9 a 15 mil reais. Essa multa é aplicada também às micro e pequenas empresas, que é a situação em relação à qual ela se torna ainda mais gravosa. O próprio artigo 54 tipifica ainda situações em que se aplica multas de até 50% do valor do imposto recolhido, com possibilidade de serem aplicadas em dobro, então chegando ao patamar de 100% do próprio imposto devido.
mais uma vez demonstrando que, de fato, há uma aplicação de penalidades tanto quanto gravosas para o contribuinte. Artigo 55, ele continua ainda prevendo hipótese de aplicação de multa e fixando o valor ali a ser considerado, e aqui já traz situações em que a multa pode atingir até 50% do valor da operação, já saindo ali do critério da fixação da penalidade pelo valor do tributo. E aí, no próprio artigo 55 também é encartada a necessidade de limitação dessas multas, que ele vem vinculando que a multa isolada ela vai ser limitada 2 vezes o valor do imposto. Mas aqui é importante observar que, em certas situações, e na maioria delas, haverá acumulação da aplicação da multa isolada e multa de revalidação, uma vez que, a despeito de toda a discussão jurídica que se trate em torno da matéria, em tese, cada uma delas tem natureza jurídica distinta, visando aí coibir práticas também distintas. Continua a nossa legislação, no artigo 56, ainda tratando da questão das penalidades aplicáveis, e aí tratando das situações em que as multas vão ser aplicadas em dobro, como foi mencionado anteriormente. Eu trouxe esse quadro, que é uma informação obtida do site do Conselho de Contribuintes de Minas Gerais, onde foi feita uma análise quantitativa do período de fevereiro de 2020. E aí, analisando esse quadro, a finalidade dessa informação no site do Conselho é demonstrar o estoque, o volume de processos julgados, o valor dos processos ali considerados, mas aqui o meu intuito foi exatamente outro. O estoque inicial do Conselho no mês de fevereiro trazia 178 processos, ali a gente tem o volume de processos pautados, julgados, num total de 334, e um montante de 666 milhões de reais em tributos. Para os mesmos processos, o valor das multas era de 1 bilhão e 88 milhões de reais. Então, daí a gente já verifica a disparidade entre o tributo e a multa da forma que é aplicada. Claro que aqui nós estamos considerando uma hipótese que não foi cumprida a legislação da forma correta pelo contribuinte, gerando a necessidade de uma autuação, a qual estava em apreciação pelo Conselho de Contribuintes. Essa informação está no site do Conselho, ali é possível verificar mês a mês a situação. E aqui, é claro que eu vou puxar a brasa para a minha sardinha, antes que, como membro do Conselho, doutor Marcelo aqui também, antes que alguém tente nos responsabilizar, é importante verificar que, apesar de haver um posicionamento, apesar do posicionamento judicial em relação à matéria e das discussões que são travadas em relação à aplicação das multas, o Conselho de Contribuintes ele não tem a possibilidade de fazer essa mitigação da multa. Então, nos julgados em que nós participamos, que são mantidas ou chanceladas aquelas multas aplicadas, não nos é permitido fazer a avaliação do montante ali considerado. Tal qual o fiscal, no exercício da sua função, ele deve se ater ao que prevê a legislação, o Conselho também não tem essa possibilidade. Há uma situação específica em que isso é dado ao Conselho, que eu vou tratar dela um pouco mais adiante. Aqui eu trouxe também, nesse mesmo sentido, fazendo menção ao posicionamento do STF, com relação à confiscatoriedade das multas e a necessidade dessa adequação, né? Que o STF, em várias situações, já declarou que seria inconstitucional a aplicação da multa cujo valor superaria o valor do tributo devido. E aqui, nesse mesmo sentido que eu mencionei, ao julgador administrativo não é possível fazer essa avaliação. Isso é dado exclusivamente ao judiciário. Os dois pontos seguintes, eu trago a norma específica em relação ao Conselho de Contribuintes, o artigo 8.2, que limita a nossa competência em relação à aplicação dessa questão. Mas há uma possibilidade, especificamente ali no artigo 53. Deixa eu ver se é esse o slide. Exatamente, que ele trata que a multa por descumprimento da obrigação acessória, ela pode ser reduzida ou cancelada por decisão do órgão julgador, quando seja aplicada por maioria de votos, e havendo condicionado ao cumprimento de alguns outros requisitos também. Não pode, naquela situação não pode ter ocorrido o não pagamento do tributo, que isso já exclui 90% das autuações, praticamente, acho que talvez um pouco mais.
Isso também, inclusive, é possível fazer essa verificação nas informações do Conselho do percentual de processo onde que é aplicado o permissivo legal. E, de fato, nos momentos mais recentes, essa aplicação ela tem cada dia reduzido mais. E, a partir daí, então, acho que é importante agora nós passarmos a avaliar qual seria o caminho a se trilhar para que nós buscássemos aí a aplicação das penalidades de uma forma mais justa, mais efetiva. Até porque, inclusive, isso foi dito inclusive pelo próprio secretário Luiz Cláudio, que as multas elas não têm a finalidade tanto arrecadatória. A multa ela tem uma função muito mais de regulação mercadológica, porque se não houver nada que estimule o contribuinte a não partir para a ilegalidade, claro que por uma interpretação, por uma vertente de interpretação, ele poderia optar por correr o risco de não recolher o tributo da forma devida e esperar até que ele fosse acionado pelo fisco. Então, é importante que haja, de fato, é importante que haja essas multas e que a multa gere esse certo temor do contribuinte para mantê-lo dentro da legalidade. E aí, aquela pirâmide que a fiscalização observa, onde são destacados os contribuintes que já têm intenção de recolher os impostos, aqueles que precisam que seja um pouquinho, que aperte um pouco a situação para que eles se mantenham dentro da legalidade, e aqueles que sempre vão buscar partir para a ilegalidade pagando o mínimo possível. Acho que essa situação que menciono se aplicaria ao terceiro e talvez ao segundo caso. Mas, de fato, há uma função, sim, das penalidades nessa questão, no sentido de regular o mercado e de regular a atividade e a concorrência entre as empresas. Acho que até a situação que foi mencionada aqui pela doutora Andresa, com relação à hipótese de planejamento tributário, muitas vezes o contribuinte, ele, quando procura, tanto o contador quanto o advogado, ele fala que o concorrente dele paga menos imposto ou tem um preço menor do que o dele, mas muitas vezes isso se dá pela falta do recolhimento correto do tributo. E aí, mais uma vez, vem a necessidade de que haja uma constrição para levá-lo a praticar a conduta da forma correta. O Estado de Minas Gerais publicou, no dia 5 de fevereiro de 2020, o decreto número 41, que constitui o grupo de trabalho com o objetivo de promover estudos visando a revisão e o aprimoramento das penalidades tributárias e a criação de outros mecanismos que desestimulem a concorrência desleal baseada em sonegação fiscal. Isso vem muito de encontro ao que eu acabei de mencionar. O Estado, esse grupo de estudos, conforme dispõe no decreto, ele será composto por representantes do fisco e representantes das entidades, representantes da sociedade em geral, e ele busca exatamente traçar novos padrões para a fixação das multas, e aqui extrapolando a questão só das multas, entrando ao conceito de penalidade de uma forma mais ampla, para que se busque aí, de fato, maior justiça na questão da aplicação dessas penalidades. Uma vez que hoje o sistema que nós temos, ele traz uma aplicação da multa de forma engessada e genérica, onde situações díspares muitas vezes têm a mesma penalidade aplicada. Aquele contribuinte que seria quadrado como devedor contumaz, ele vai ter sempre aplicado aquela mesma penalidade, até porque hoje a própria Lei 6763 não tem sequer mais o conceito de reincidência, que ele já foi extraído da norma, salvo engano, há 2 ou 3 anos, e aquele outro contribuinte que sempre busca a regularidade das suas operações e, eventualmente, incorre em algum equívoco no recolhimento do tributo, vai se ver apenado da mesma maneira. Aqui eu trago mais uma reflexão, considerando essa complexidade normativa e a constante modificação das normas. Em função disso, o descumprimento da regra tributária, muitas vezes, como eu mencionei, ele vai se dar por um equívoco de interpretação. Nós, muitas vezes, vamos nos deparar com situações até em que há conflito de competência, onde, em certas atividades, o fisco estadual entende que incide o ICMS, o fisco municipal entende que incide o ISS, e o contribuinte vai pagar a quem? Vai ter que contratar um advogado para ajuizar uma demanda, depositar esse valor em juízo e esperar, aí, hoje em dia, 10 anos, 15 anos, para ver essa situação resolvida. Daí, mais uma vez, nasce a necessidade de que tenhamos aí um sistema de aplicação de penalidades mais equânime, mas aí buscando tratar
de forma distinta, de fato, situações distintas, não se pautando exclusivamente pela questão do tipo ali a ser considerado, como era tratado na legislação anterior, que previa a questão da reincidência, mas vinculada exclusivamente ao dispositivo da norma ali aplicada. Quando a Lei 6763 trazia o conceito de reincidência, ele era vinculado à multa aplicada e não diretamente à conduta considerada. Já trazia uma certa desproporção. A solução que se buscou foi extrair da norma esse conceito de reincidência. Não sei se foi o melhor caminho, mas foi uma forma de tentar amenizar essa situação. Houve algumas outras tentativas de buscar um melhor caminho, e aqui uma delas eu menciono o projeto de lei 4745 de 2017, qual teve uma participação bastante efetiva aí da FEComércio no momento da sua propositura, do Dr. Marcelo especificamente. Esse projeto de lei, apesar de já se encontrar arquivado, né, eu trago até a última tramitação dele, já se encontra arquivado há bastante tempo, mas ele buscava e pretendia exatamente alterar a Lei 6763 nessa parte em que trata do permissivo legal, que ele trazia ali, ele ampliava as hipóteses de aplicação do permissivo pelo Conselho de Contribuintes. E aí, no meu entendimento, esse seria um dos caminhos em buscar a justiça na aplicação dessas penalidades. Porque, como nós estamos falando de penalidade, e aqui não vejo como não traçar um paralelo com o direito penal, e no direito penal nós temos a dosimetria da pena. Quando o juiz vai fixar a pena, ele parte da pena base, considera as agravantes, depois as atenuantes, e aí fixa a pena em definitivo. No caso das penalidades, das multas, né, as penalidades tributárias, ali há um engessamento. Para tal conduta, a multa será tantas UFENGs ou X% do valor da operação ou do tributo a ser recolhido. E eu acho um pouco difícil de se enxergar uma outra forma. Não seria possível, se isso ficasse ao critério do fiscal, analisar aquela situação, a conduta do contribuinte, ele definir e falar assim, eu fiz a dosimetria da multa e vou fixar essa multa no patamar Y. Mas essa possibilidade, a possibilidade que isso seja feito, se encontraria um espaço melhor dentro do próprio Conselho de Contribuintes, por ser um órgão paritário, composto por representantes do fisco e representantes do contribuinte, e ali ele teria condições de fazer essa avaliação do caso específico, da situação do contribuinte, e fazer a aplicação do permissivo. De certa forma, a aplicação do permissivo ela já teve uma possibilidade um pouco mais elástica do que hoje, e o projeto de lei 4745 ele buscava ampliar ela um pouco ainda mais. É interessante um paralelo que foi traçado quando do estudo desse projeto de lei, que muitas vezes, por exemplo, hoje a aplicação do permissivo ela não pode ser vinculada a situações e que não tenha havido o recolhimento do tributo. Mas, em contraponto a isso, nós temos os planos de recuperação fiscal, aí, Regularize e Refis, Regularize no caso do Estado, os Refis no caso da União, que ele traz uma aplicação com redução de multas de forma ampla e restrita, quando não há pagamento do imposto, e muitas vezes até para situações que lhe caracterizam um ilícito penal. E uma aplicação de forma abrangente, sem qualquer análise subjetiva do caso em concreto. Seria muito mais coerente que o próprio Conselho de Contribuintes pudesse fazer essa dosimetria, analisando o caso específico, claro que com certos limites e parâmetros a serem considerados, mas buscando efetivamente maior justiça na aplicação da penalidade e um ajustamento ao caso concreto. Eu, como membro do Conselho de Contribuintes, o Dr. Marcelo também está aqui presente, já deve ter ouvido várias vezes lá no Conselho que o contribuinte não efetuava o pagamento do auto de infração depois de julgado em função do montante das multas ali aplicadas. Então, acho que as multas elas têm essa questão, sim, de buscar um equilíbrio da economia e da concorrência entre as empresas, mas ela não pode deixar de enxergar esse outro lado. O próprio Estado de Minas Gerais já vem aí desde 2019, 2018, salvo engano, falando da questão de tratar de forma diferente o contribuinte que mantém as suas obrigações em dia, o devedor contumaz,
aí trazendo, inclusive, benefícios, até na aplicação das multas, isso deveria ser considerado, diante, principalmente, da dificuldade da interpretação das nossas normas. Então, na verdade, a busca da melhoria da sistematização das normas mineiras em relação à aplicação das penalidades, na conclusão que chego, elas dependeriam, sim, de uma melhor sistematização. Isso já vem sendo buscado pelo Estado, aí com o decreto, conforme já mencionei, a criação desse grupo de estudos. Esperamos conclua seus trabalhos quanto antes, para que os contribuintes já vejam os resultados desse trabalho, mas eu acho que também, num segundo momento, seria bastante válido retomar a discussão em relação à possibilidade de aplicação do permissivo, uma vez que esse, sim, faz mais justiça ao caso concreto, diante dessa possibilidade de avaliação da situação do contribuinte e da infração de fato. Era o que eu tinha para falar para vocês hoje. Agradeço pela atenção. Boa tarde.